muito baixo. Você acha? Você acha? Está começando a melhorar. Agora já está começando. A pessoa que faz pergunta ela pode ficar mais alta que a área do quarto. O povo reclama. Já vieram falar para mim isso. Reclama que quando a fala não chega muito alto, Pois é. Quando a pessoa fala, se o telefone fica mais alto, a gente não ouve nada. Já chegaram a me falar que eu posso falar baixinho que sai alto, nem sempre. Pois é. Eles têm que aumentar lá. Agora eles não aumentam por causa do ouvido deles. Quem mexe com headphone fica doido, é sempre assim. E outra coisa, o headphone coloca a pessoa ignorante, sabia? Você tem muito cuidado com isso. Por exemplo, não desenvolve o parapsiquismo. O headphone acaba com o desenvolvimento do parapsiquismo. A sinalética vai embora, a sinalética auditiva. É porque o troço ecoa na cabeça, você vê. Isso aí. Eles diminuem porque ele está escutando a minha voz. Vozinha. Você viu isso logo, não viu? Você viu que era assim. É o headphone. Ela não gosta de falar headphone, são os auriculares. Tá certo? É. Os auriculares. Vem cá, você quer bater aí para a gente começar? Tertúlia. Minha gente, hoje nós temos aqui o primeiro meu boa tarde para todos e todas e a oportunidade de ajudar. Interassistenciologia. Eu acho que é uma coisa que não é dirigida diretamente a vocês, que vocês já sabem aproveitar essas oportunidades. Mas nós temos que estudar isso muito para ajudar todo mundo, tá certo? Então, é o ensejo espontâneo provocado, surgido na vida consciencial para a consciência lúcida, ocasião favorável para prestar assistência taconística, otarística, aos companheiros evolutivos, homens e mulheres, conscientes e conscientes. A oportunidade de ajudar taconística, a oportunidade de ajudar tarística, a deixa evolutiva, o ensejo da reciclagem existencial, a chance de ajudar. A vida humana na Terra como a escola da fraternidade. A autolucidez interassistencial. A autopredisposição interassistencial. A solidariedade. A hiperacuidade interassistencial pessoal. A pessoa certa, no momento certo e no local certo, quanto à interassistencialidade. A interassistencialidade grupal. A perda da oportunidade de assistencialidade passada, batida. A evitação do acompliciamento grupo kármico. A homem super. O autodiscernimento interpessoal para se viver melhor. A assistência amadora. A assistência profissional. Eu li toda aí a fatologia. Agora, tem aí as logias e a frase síntese. As grandes oportunidades de ajudar, em geral, surgem na vida humana sob a inspiração dos amparadores extrafísicos de função por meio de extrapolacionismos, já por si assistenciais. Você sabe aproveitar cosmoeticamente as oportunidades de ajudar os outros? Hoje, você vive convicto do imperativo da interassistencialidade para se evoluir? Agora, esse verbete tem 38 logias e tem 4
máximos. A Rosa aqui para ajudar, quer dizer, dentro da oportunidade de ajudar dela, ela tem que ver o que vai fazer, porque de 3 tem, não tem nenhum de 4. No modo você tem uma grande oportunidade de ajudar a fazer as inclusões mais avançadas aí. Agora eu quero aproveitar aqui para fazer minha prestação de serviço, para mostrar o Consciência Hídrica, que agora está o definitivo. Dá para ler direitinho aqui. E outra coisa, ele é todo colorido, tá, beleza. Isso vai ser distribuído lá. Agora veja, é distribuição gratuita, que eu parece que é, mas aqui eu não estou vendo nada que está escrito isso. Se vai distribuir gratuitamente, tinha que estar escrito. Uma outra coisa também que eu não entendi, mas o Pedro não está aí mais, né? Aonde? Chama o Pedro aí para nós, por favor. Pedro Marcelino. Não, já foi embora, não. Não, ele está aí, esse cara aí, ó, esse artista. Ô Pedro, tem uma coisa só que eu não entendi. Aqui, ó, tá falando Pedro Marcelino e não sei o que é, Saraiva, Sariano. Não, você colocou o nome dele, colocou Sei, mas veja, aqui não tem o nome dele. Tem lá no cantinho lá embaixo. Não, eu estou falando aqui, ó. Tem você Fernandes Cores. Aonde está isso? Não. Aqui é que tem, aqui, ó, aqui é o local da autoria, não tem nada disso. Tá ali, ó, Pedro Marcelino, depois embaixo você Fernandes. Ele é o José Fernandes? Isso, José Fernandes. Mas não tá, mas isso aqui está escrito Fernandes? Eu acho que ele colocou um pseudônimo, alguma coisa. Ah, mas está errado. Que é isso? Então 2 nomes, todo mundo vai meter o pau nisso. Está errado. Agora, outra coisa, se você vai mudar alguma coisa, mude isso aqui, ó. Declaração dos Direitos Universais da Água. Esse aqui ninguém está lendo nada. O vermelho está junto do azul. Não se faz isso. Tem que fazer isso, ó. Aprenda. Isso é pro resto da vida, ó. Aqui, ó. Ele fez uma grega. E chama grega. Esse negócio, você fez o círculo. Entendeu? Agora, aqui não tem, ó. Por que você não fez nisso? Dá para fazer? Então, ó, muda isso e coloca o nome dele. Fala com ele, então. José Fernandes Cores. Se quer, é aqui, ó, são as cores, né? O nome dele é cor. Então, coloca entre parênteses aqui o pseudônimo dele. Tá certo? Agora, ó, tá muito bem feito. Você notou que agora os seus quadrinhos são outros, né? Isso é sua obra-prima até o momento. Você nunca fez coisa tão boa. Tá o máximo isso aqui. Não, até os quadrinhos estão bem feitinhos, aí, ó. Quadradinho certinho. Você está entendendo? Não tem aquelas loucuras piradas de psicose. Está muito bem feito. Até os cachorrinhos estão bem feitos aqui, ó. Não, e tudo, o colorido está muito bem bolado. Muito bem feito. De modo que só arruma isso aqui. E esse negócio aqui que é besteira. Ou põe o nome ou não põe. Olha aqui. Isso chama nome de pluma. Quer dizer, o nome da caneta, o nome do lápis, o nome de quem escreve. Isso é nome francês. Então, a pessoa não deve colocar pseudônimo e o nome dela no lugar. Isso está errado. O ideal seria falar com ele. Se o nome está aqui, que é não sei o que, J não sei o que, eu tinha que pôr aqui. O que ele é? É J. Saraiva, Soriano, Saviano? Pois é, tá vendo? Não sei. Você vê, nem você não está sabendo. Eu já tentei ver aqui o negócio de perto. Parece ser Soriano. É, aqui, ó, deve ser José Soriano. É. Então tem que falar com ele. Ou é Soriano ou é Fernandes. O ideal é Soriano, que é o que está assinado. Pois é, mas está errado. É o nome de Plima. Fala com ele que isso é bobagem. Eu já falei nisso, já escrevi sobre isso. Por exemplo, tem uma coisa nova, os caras me dão para ler. Aí eu vejo que o cara tem 5 nomes, eu não leio. Por quê? Ele é noviço, ele é boboca. Ele não tem nome de Plima. Então está começando agora, não vou perder tempo com isso. Você entende? Agora, então, na questão de
desenho, pintura, então o ideal é ter, se fosse possível, só um nome. Agora já tem 2, já está ótimo. Então fala com ele para pôr J. Soriano, que é o nome que ele escreveu. Tá certo? A distribuição. Não era o caso, isso aqui vai ser gratuito? Então, se for gratuito, você tem que colocar aqui, ó, na capa. Distribuição gratuita, aqui num ponto. Pois é, mas isso é bom pôr. Agora, o mais, eu acho que está o mais. Está até brilhoso assim, está refletindo as tintas. É por causa do papel couché. É o papel couché, né? Você sabe que está bonito isso. Aqui, ó, está até bonito. Dá para fazer até transmissão de índio no sol. Muito bom, viu? Parabéns. Agora, Antônio, eu queria te pedir uma coisa. Você acha que já é bom a gente retirar já os tremas do meus... Já é bom, né? Então nós vamos tirar já nesse próximo agora, já de uma vez. Porque isso é fácil. Vamos deixar de tremer. Não vai ter mais. Agora, outra coisa. Você lá fez uma revisão, que dessa vez foi hiperrevisão. Eu te peguei na curva. Primeira vez que eu pego você. Quanto tempo, quantos anos, nunca peguei esse cara numa hiperrevisão. O caso é o seguinte, é a palavra descortino. Você corrigiu para descortínio. Descortínio é uma variação que deve ser evitada. Que ela é errada, porque o negócio vem de cortina. Então é descortino, é o correto, é aquilo que eu escrevi. Agora, descortino é uma forma a ser evitada. Você olha depois no AIS, que você vai ver que tem as duas formas, e ele fala isso. Eu estou só te dando a dica. No meu caso, como às vezes eu quero acertar, né, fazer uma força para acertar, eu evito o descortínio. Agora, por exemplo, escrutínio. Isso é escrutínio. Não é escrutínio, é escrutínio. Tem vários assim. Mas agora, na questão do descortínio, me perdoa o mau jeito que está lá. Depois você olha o AIS. Está aí na sua cabeça, aí em cima da sua cabeça. Viu? Eu estou só te falando que é uma raridade te pegar. Então, veja. Não, momento feliz. Meu. Agora, o Antônio, ele não erra nessas coisas. Isso aí, esses anos todos, eu nunca te peguei em nada. A exceção que confirma a regra, né? Pois é. O homem é uma fera. Ele é o máximo. Ele é muito bom mesmo nessas coisas. Aqui eu acho que ele é fora de série. Agora, você sabe. Errare humano est. Não é isso? Segundo o Jaime. O prazo que a gente teve foi muito curto, né? De um dia para o outro. Agora ele sempre arranja a saída. Ele sempre arranja a saída. É. Tudo bem? Não vai ser possível fazer lá a rotação. Não é isso? Você pode falar aí. Gente, é o nosso amigo Budel. Ele quer transmitir uma mensagem para vocês. Esse é o nosso chefe aqui. Bom dia a todos. Quem já almoçou, boa tarde. Waldo, vou ser bem objetivo porque eu tenho restrições em função de legislação, a gente tem restrição, mas nós tínhamos programado para amanhã uma sessão da Câmara Itinerante aqui no CIAEC, tá? E mais em função de posições ainda com relação ao tribunal, nós vamos ter que, ela está suspensa, mas eu vou pedir para a Paula ler só para dar uma satisfação, porque de qualquer maneira, qualquer reunião, qualquer, digamos assim, movimentação que eu esteja falando publicamente, como candidato, a gente está cerceado pela Ele não pode fazer justiça. Oficialmente Então, o palanque em qualquer isso. lugar desse. Tá, então ok. eles têm que suspender a Câmara Itinerante. Vocês ficam devendo. Ele não pode Vocês falar ficam muito. devendo. Tá certo? Aqui eu estou com ofício do Ministério Público, né, que encaminhou uma recomendação, ainda não é uma proibição, mas é uma recomendação, e em virtude disso a Câmara resolveu respeitar essa recomendação. Então, encaminho a Vossa Senhoria a recomendação administrativa número 1,
08, referente à consulta realizada a respeito da legalidade do programa Câmara Itinerante. A Câmara enviou há 2 meses, né, uma consulta e até agora não teve resposta, e enquanto isso eles mandaram essa recomendação até que saia de fato a resposta. Agora, Se é eles possível, ficam não devendo para fazer. nós. E vocês também. Fica devendo, tá, Budel? Aí aqui eu vou ler só alguns trechos da recomendação, né, que, considerando que, não obstante a remessa do pedido de consulta àquela egrégora à Corte de Justiça, foram encaminhadas peças dos autos a esta Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu, que possui atribuições para atuar junto à zona eleitoral responsável pelos atos, entre outros, relativos ao registro de candidaturas e inelegibilidades. Considerando também, dependendo do resultado da consulta, poderá restar caracterizada a infração a dispositivos da legislação eleitoral, passível inclusive de propositura de eventual investigação judicial eleitoral, já tendo inclusive alguns partidos políticos se manifestado contrariamente à realização daquelas reuniões. Considerando, por fim, que estão previstas a realização de novas sessões da Câmara Itinerante neste mês de julho, sem que a resposta à consulta tenha sido proferida. Recomenda que sejam suspensas as sessões do projeto denominado Câmara Itinerante da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, enquanto não houver resposta favorável à sua realização por parte do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sob pena de instauração de investigação judicial eleitoral para apuração de infração ao dispositivo no artigo 73 da Lei 9.504. Gente, uma salva de palmas para o nosso amigo Budel. Não tem nada não. Você fica devendo. Bom, professor Valdo, e a todos, nós vemos aqui dar essa satisfação. Infelizmente, nós não estamos, não é uma decisão judicial, mas nós não podemos deixar de respeitar qualquer tipo de recomendação. Mas esse é um programa, é um projeto que está já desde 2006, passando, se vier uma determinação antes das eleições, nós estaremos aqui, senão, depois, o programa continuará, nós voltaremos aqui, tá? Era isso. Vereador, Um bom trabalho a todos. Pode perguntar qual seria a ilegalidade? Qual seria a ilegalidade? Não, peraí, qual seria? Não, o que eu vejo aí não é isso. Qual seria o que eu vejo é o seguinte, todos eles se revoltar contra o Tribunal Superior Eleitoral Regional, não pega bem. Qual é a base da ilegalidade? Não pega bem. Não, se eles fizeram uma recomendação, deve ser seguido. Eles ainda estão analisando, ainda não deram a resposta, ainda se não é deram ilegal resposta. ou não. Tânia, Na dúvida, Tânia. sabe aquele negócio da cosmoética? Tânia. Na dúvida, aquele caso da cosmoética, se abstém. E eles estão corretos nisso. Quando nós temos uma dúvida, a gente... Ainda não Outra dizem coisa, se é ilegal ou não. indulto pro réu. Porque ele está citando uma lei, né? O que é essa lei? A lei da eleição? Eu entendo, eu sei que ele é o presidente, Superior é candidato Eleitoral a prefeito, eu estou lendo regional sobre aqui. Mas assim, não foi decidido que é ilegal, mas enquanto não dá resposta, suspense, né? Ô Paula, anteontem, eu falei, escuta, o tribunal está deixando de fazer isso? Foi? A tua falou, nós não sabemos, Paulo. Aí apareceu aí. Apareceu. Eu já tinha falado isso, né? Eu não vi essa. Bom, mas só em respeito, nós tivemos questão de vir aqui, professor Valdo. Eu sei, eu te agradeço muito. Okay? Por isso que é que nós te demos uma salva de palma, palmada em você. Ok, uma boa continuidade do trabalho. A gente volta outro dia aqui para conversar de outros temas mais. Vamos em frente, viva a Foz, tá certo? Viva a Foz. Gente, eu tenho aqui uma pergunta. Tecnicamente falando, qual o passo a passo das manobras energéticas a serem executadas para assistir uma consciência necessitada, quando percebe-se pela mudança de pensenes que a mesma está em nossa psicosfera? A primeira coisa é você não pensar mal de ninguém, nem de nada, nem da consciência. Pensar positivo com equilíbrio. Segunda, exteriorizar a energia. Para isso é bom você entrar em estado vibracional e começar a trabalhar com a energia para envolver essa consciência. E ao mesmo tempo você pensa que amparadores vão te ajudar a desligar
esse contato que ela está forçando sobre você. Com isso, então, eles vão afastar os exupensênios negativos, se ela, por exemplo, for uma consenere, se for um assediador, se for quem for. Que às vezes pode ser até um parente da pessoa, mas que está ainda emitindo ou exteriorizando energias patológicas, negativas. De modo que o processo todo é de equilíbrio íntimo para a pessoa chegar lá. Como podemos prestar nosso auxílio desinteressado em uma instituição da qual discordamos de alguns fundamentos? Quais as implicações? Relacione com a evitação do acompliciamento do grupo kármico. A primeira coisa é a seguinte: você chegou numa instituição e você acha que você discorda disso ou daquilo. Primeira coisa, você procura falar com os responsáveis, expor o seu ponto de vista. A partir dali você vê as outras tratativas. Qual é o segundo tempo, o terceiro tempo disso? O tempo correto é o seguinte: se você vê que tem jeito de consertar, você tem que falar, ao mesmo tempo que discordar do assunto, falar assim: eu desejaria trabalhar no sentido de arrumar isso. Eu posso fazer isso? Então, a pessoa, em vez de ficar apenas com a crítica, ela se apresenta como a voluntária de conserto do erro, ou da falta, ou da ausência, ou da deficiência, ou de qualquer coisa nesse sentido. Agora, veja, num caso desse, a pessoa não vai ter acompliciamento, grupo kármico de nada, é tudo positivo. Ela não vai arranjar uma interprisão grupo kármico, ela vai ajudar. Então, isso é que é importante. Agora, veja, o poliqueixoso, ele não faz isso. Ele chega e começa a se queixar da instituição. Aquele também, que é o policrítico, aquele supercrítico, aquele que critica tudo, mas que não leva a nada, que não trabalha junto, está errado. O negócio é o seguinte: nada de criticar apenas. O negócio é arregaçar as mangas e trabalhar para melhorar aquilo que nós achamos que é deficiente dentro de uma empresa ou de uma instituição. Isso é que é o correto, cosmoeticamente, antigo, que a gente já usa isso há muito tempo. Agora veja, a pessoa que perguntou, observa se tem lógica. Se você não entendeu mais, toca para cá que nós estamos aí. Sim. Eu queria entender, assim, tecnicamente, na hora de fazer um verbete, como é que a gente faz a segunda parte da tributologia? Qual é a técnica? Porque aqui está, ó, notadamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade assistencial da mega fraternidade. Coisa, você põe, qual é o predomínio? São três coisas. Esse aí é fácil, esse aí é fácil. Agora depois você põe autodiscernimento de alguma coisa. Ah, tá. Mas você veja lá pela especialidade. Tá. Por exemplo, esse aqui, ó, é interassistenciologia. Certo. E aqui está, hiperacuidade assistencial da mega fraternidade. Da mega fraternidade. Se você olhar a especialidade, você já sabe o que entendi, você faz. Entendi. Você vai notar o seguinte: os nossos verbetes, eles estão aparentemente complexos, mas eles são fáceis de montar. Por quê? Tudo tem uma fórmula, tudo tem uma chapa. É isso que eu estou perguntando. Tudo tem uma equação, é só seguir aquilo. Agora veja, vocês podem fazer verbete, independente da enciclopédia, sobre qualquer assunto atualmente. Uhum. Agora é lógico, conforme o assunto você pegar, você vai demorar muito mais, claro. Porque não é fácil. Outros são facílimos. Entendendo? Uma outra coisa. Esse tipo aqui, você pode fazer o resumo de um livro, através de 3, 4 páginas. Entendi. Resumo de um tratado. Você pode colocar dentro do verbete. Agora, então, veja, essa técnica que nós usamos, vamos dizer assim, esse conjunto de técnicas que compõe a redação da enciclopédia, ele é positivo com o tempo, mas a pessoa precisa entender bem. Se ela não entender o que a gente está escrevendo, não adianta nada. Claro. Agora, uma outra coisa, tem que olhar os detalhes. Você é muito bom nisso, porque você é muito artista ainda. Olhando os verbetes, você vai melhorar o seu processo técnico de racionalidade no mental sono. Por quê? É preciso de mais detalhes. Certo. Não pode escapar, detalhe nenhum. Sempre vai ter alguma coisa. Se a pessoa fizer assim de qualquer maneira, não passando, você está entendendo? Não dá. Tem que olhar os detalhes. Agora, é esse detalhe que chama atenção aqui. Outra coisa,
como é que um verbete, a redação de um verbete, entra na exaustividade? A exaustividade é a hora que você olha e fala assim, eu, dentro dos meus dicionários cerebrais, eu não tenho mais nenhum vocábulo para acrescentar nisso aí. Entende? Eu não estou falando subtrair, não estou falando retirar, não, porque isso você já deve ter feito já antes. Agora o problema é que você não tem mais nada para acrescentar. Sim. Você está entendendo? Observa como é que é difícil de você colocar a palavra no verbete que está aí. E outra coisa, a maior parte do texto também é difícil de você cortar qualquer palavra. É. Elas já foram colocadas em bloco. E é difícil de desalojar, aluir. Entendeu o que quer dizer? Agora veja, a exaustividade, que é já outra técnica, além do detalhismo que eu falei, a exaustividade logo em seguida. Eu estou te dando a dica. Olha isso. Agora, com o tempo, eu quero ver se eu coloco mais técnicas. Tem muitas técnicas sutis que eu coloco nisso tudo. E com o tempo é bom a gente pôr. Tá. Para clarear mais. Vamos ver se E eu tenho então uma sugestão na politicologia. Sim. Tem ali a democracia, na página 58, né? É. Tem a democracia e a assistenciocracia. Como o verbete é de interassistenciologia, não seria melhor interassistenciocracia? Sim, mas olha, é que a gente põe muitos, a gente evita. Mas a Rosa coloca para você. Um pouco. Outra coisa. E esse aí é um que você pode acrescentar. Vê se você tem mais alguma opinião e dá para ela. Tem. Para interar 7. Tá. Tenho sim. E Pode outra, falar. então uma questão bem, agora a pergunta mesmo. Ali na codigologia, na página 57, tem o código da mega fraternidade, na página Sim. 57. Certo. O senhor podia aprofundar a relação, qual é o código em si da mega O fraternidade? código da mega fraternidade é o seguinte, é a paradireitologia, a paradiplomacia, a parapoliticologia vivenciada de uma maneira teática. Então você veja bem, tem que viver, tem que conhecer bem a teoria e fazer a aplicação disso. Agora, o que é que se passa dentro desse processo? É defender os direitos das outras consciências. Se a pessoa defende o direito dos elementos da humanidade, ela chega na mega fraternidade. Agora, aí entra aqueles processos das inters, que eu vi falando aí, os trinômios. Intercooperação, intercompreensão, interassistência. Tudo entra também dentro do processo da mega fraternidade. Agora, o código da mega fraternidade, o ideal é cada pessoa fazer o seu. Do jeito que tem o código da cosmoética, etc. Tá certo? Okay. Na verdade, se você seguir a cosmoética, você está dentro da mega fraternidade. Uma coisa puxa a outra, depende da outra. Isso faz sentido para você, Luciano? Uma outra coisa, você viu o gibi, o fanzine? Você gostou? Muito. Está bem feito. Muito. Tá bem feito. Muito mesmo. Eu acho que ele agora, eu já falei com o Pedro, é para mexer mais em detalhes. Está na hora dele ver lá o nosso amigo, o Will Eisner, está vendo? Para ver esses últimos que ele fez lá dos graphic novel, aquele que tem os detalhes, tudo. Ele é capaz de fazer isso. Muito bom esse daí, eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada, que está assim, alto nível. Pois é. E o Holopensene, ele não, tá não é muito bom. isso, a gente tem que levar a quadrinologia, que, como diz o Eisner, é a arte sequencial. Esse aqui é o nome que eles dão hoje para os quadrinistas. Eles são artistas sequenciais. Mas voltando aqui à sequência, Tânia, pode falar. Então, voltando à questão que o Luciano trouxe, Sim. eu queria. Depois eu tenho uma questão básica do oportunidade de ajudar. Tu manda. Mas é pegando a ideia. Professor Valdo, o senhor podia falar um pouco como que a gente trabalha os detalhes, que são muitos, junto com a exaustividade, que seria abarcar o todo. É o todo da sua... E como é que, como é que seu pode... fôlego. Isso. E como é que pode... E como é que eu, enquanto escritor, enquanto
ser concisa e retilínea dentro desse todo e desse muito. Primeira coisa, você manda o conteúdo dominar você. Acabou. Aí a forma fica secundária. Mas O então, conteúdo é a mensagem da tela. Não Mas- é o contorno. O contorno então, é o moldura. conteúdo não é esse detalhe, essa O conteúdo é exaustividade. a ideia, é o PEN do Pensene. Coloca ele na frente. Eu só penso em conteúdo na hora que eu escrevo. A forma eu retoco no fim. Mesmo assim eu não retoco tudo que eu deixo para a turma fazer revisão. Meu processo é conteúdo. O que é que eu falei para vocês? Eu não sou literato nisso aqui. Eu sou um escrevinhador de ensaios. É diferente. Eu faço redação de ensaios. Antônio, não é isso que eu faço? Meu negócio é preto no branco, tudo ali certinho, matemático. Isso é que eu chamo da matematização da consciencialidade. Por isso que é difícil vocês tirarem qualquer palavra que eu coloquei aqui. Mesmo as palavras grandes estão difíceis de diminuir. Não adianta nada, pessoa, eu ponho uma palavra sesquipedal, dessas minhas, que tem até 11 sílabas. A pessoa tira e ela vai escrever 3 ou 4, não resolve nada, piora tudo. Se ela entender, vamos dizer assim, o mecanismo de todo o processo dos afixos, sufixos, entende? E prefixos, ela vai entender tudo mais. Esse é o caminho, você está entendendo? Pois é, o conteúdo ligado aos afixos, prefixos, isso não seria a forma? Não, a forma Afixos, que está ajudando, prefixos. aqui tudo isso é forma, que está ajudando o conteúdo, mas eu olho o conteúdo. Escuta, interassistenciologia. Eu estou usando o prefixo inter para colocar o assistido junto com o assistente. E a logia, que eu levo para o logos, que é a ciência, o tratado. Então é o tratado da assistência entre duas pessoas, ou entre duas consciências, porque pode ser uma consciência ou consciência, ou duas consciências, ou duas consciências. Olha só o mundo que eu estou abarcando, uma palavra só. Aí é que eu X. A ciência toda devia de ser assim. Não é assim porque eles não entendem nada de forma. Então, na hora que vai escrever sobre conteúdo, a maioria roda. A maioria que eu estou falando, assim, 51%, né? Tá certo? 51 já é. Pois é. Mas então, você entendeu aí? Observa como é que tudo meu aqui. Outra coisa, eu às vezes repito alguma expressão ou aquela ideia para aprofundar ou para prolongar a ideia. Então, eu às vezes insisto, eu faço isso muito nas definições. Por exemplo, nas definições, conforme a definição, você talvez pudesse cortar alguma das expressões que eu coloquei sem mutilar demais a ideia. Mas vai olhar, que está difícil de tirar. Sempre tem uma pequena mutilação. Vamos olhar só isso, presta atenção. A oportunidade de ajudar é o ensejo, vírgula. Espontâneo ou provocado. Ó, já caracterizei uma chance muito séria, que é a oportunidade. Agora, surgido na vida consciencial para consi lúcida. Eu não estou falando da consciência. Agora, ocasião, olha aqui, ocasião, ensejo, oportunidade, já falei 3 sinônimos, de propósito, presta atenção. Ocasião favorável para prestar assistência. Taconística e tarística. Eu estou pondo tacon e tares para liquidar com o processo. Ó, já fiz uma síntese do negócio enorme aí dentro. Aos companheiros evolutivos. Agora eu ponho homens ou mulheres para ninguém reclamar, nem homem nem mulher. Conciso e consciente por causa das dimensões. Olha a síntese de tudo isso. Vocês estão entendendo? Então veja, o conteúdo que eu quero expor, explicitar, ele está aí. Está muito definido. Isso em qualquer idioma, ninguém vai poder reclamar. Então, conteúdo. Coloca a bandeira do conteúdo acima de tudo. Depois, em seguida, o
talvez até antes, linearidade da sua autopenseridade, que é a base de tudo. Você não acha que o meu aí... Vocês querem mudar, por exemplo, você que mexe demais com português, muda alguma coisa, troca aí alguma forma dessas 3 sentenças aí. Você consegue fazer isso. Isso é difícil para a maioria das pessoas. Não, mas o difícil aqui é só um. Primeiro, é numerologia. E segundo, que a maioria roda, que ainda não vi ninguém fazer bem, é a frase enfática. Está muito bom. A frase enfática também o povo roda. Mas é porque eles não olham detalhes. Entende? Agora, ó, vou só responder mais uma aqui. Gostaria de saber se consciência que frequenta centro de Umbanda fez a segunda de soma. Seriam elas homens sábios urbanizados? Primeira coisa é o seguinte, vamos expor. Centro de Umbanda, quem vai lá é guia cego. Eles já fizeram a segunda de soma, sim. Mas continuam a manipular a consciência. Só isso. Por quê? Todo o processo de religião, seita e outras coisas mais, principalmente essas seitas sincréticas, como é a Umbanda, que misturou uma opção de coisa da África, de Roma, do Vaticano e outras coisas mais, isso aí é um processo sincrético. Sendo assim, não tem nada de homo sapiens reurbanizados, não. São homo sapiens, no caso aí, regressivos ainda. Tá certo? Você queria fazer mais uma pergunta? Não tinha uma última final? Você desistiu? Evaldo, Evaldo, nessa pergunta, o conteúdo é lógico, é mais importante, mas se não tiver também como pergunta, não estou afirmando, se não tiver uma forma bem adequada, o conteúdo ele vai para... Sei, mas em primeiro lugar o conteúdo, certo? Hein? O primeiro certo? É conteúdo. Você está de acordo? Então, fim de papo. Mas uma forma adequada... Nós não estamos fazendo literatura. Não, mas nós não somos da Academia Brasileira de Letras ou qualquer academia de qualquer lugar. Não é forma de literatura, a forma nossa. Aqui. Nada de literatice. Vamos entrar com mental soma, discernimento e fim de papo. Eu quero entrar na fatologia, na quarta e quinta linha. Sim. A pessoa certa no momento certo e no local certo quanto à interassistencialidade. Eu achei um exemplo para isso, parece que a TENEPS entra nisso. Parece. Entra. Agora, além da TENEPS, eu queria um exemplo concreto de... Sim. Uma pessoa chega para você e você acabou de ver que você tirou um dinheiro do banco, está no seu bolso. Ela chega para você e te pede 500 pratas. Até amanhã que ela está no lugar. É você que está no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Você pega os 500 e dá. Vocês querem coisa mais óbvia? Agora aqui, se você quiser... A Rosa está reclamando aí por causa do dinheiro. Não. Aqui, mano. Com a Rosa você pode fazer uma coisa séria. Que é o seguinte, você pediu o recibo para a pessoa. Mas fala, Max, faz favor. O senhor podia explorar um pouquinho mais essa condição da oportunidade de ajudar e da questão da lei do retorno, né? Porque eu estava pensando assim, que muitas vezes as pessoas que aparecem ali pra gente, que a gente tem oportunidade de ajudar, nada mais é do que uma situação que você tem oportunidade para ressarcir ou para sim, melhorar mas isso alguma a gente condição. não vê. Você não fica pensando nisso. O negócio é, apareceu a oportunidade de ajudar, você ajuda. Não espere muita coisa, não. Agora, só que é necessário ver a natureza dessa ajuda, porque às vezes é uma ajuda fajuta, né? Você está pensando que você está ajudando e você está embarcando numa canoa furada. Tem que examinar. Às vezes você está fazendo um ato marginal, um ilícito. Por isso tem que ter o discernimento lá até para fazer assistência. Precisa de ter. Aí, mais uma vez, é o conteúdo. Assistência não é forma, é conteúdo. Mas eu entendo, eu já pensava dessa maneira assim, se a pessoa está ali precisando de alguma assistência, você vê que é capaz de ajudar, você vai ajudar independente se acontecer alguma coisa no passado. Uma outra coisa de conteúdo séria que eu falo é o conteúdo do fenômeno, somente da parte parapsíquica. Todo fenômeno parapsíquico você tem que ver antes de mais nada o conteúdo.
Por que eles estão ocorrendo? Tem que ter um motivo. Conteúdo. Uma outra coisa, a filosofia é baseada em conteúdo, mas eles não gostam de falar muito nisso. A filosofia, quais são os princípios ou as interrogações básicas da filosofia? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso é conteúdo. É o conteúdo da essência da própria pessoa. Está vendo? A Tânia aí, ó, ela recebeu o impacto do conteúdo. Mas o conteúdo está em tudo, se nós formos olhar. Conteúdo. Outra, falando de filosofia... Você quer ver agora, só uma coisinha, perdão. O caso todo é o seguinte, vocês já notaram que eu olho o conteúdo há muito tempo. Há quantos anos nós estamos fazendo essa tertúlia? Faz uns 6 anos, não é isso? Agora, o que é que se passa? Nós não olhamos a forma. Isso foi feito de qualquer maneira. Começou lá embaixo, depois a gente passou para cá. Agora nós estamos começando a ver a forma, porque o povo está exigindo. Então estão fazendo um negócio que é uma forma chamada tertuliário. Mas o conteúdo é o mesmo, não vai mudar. Ele é o mesmo desde que começou. Agora, pelo contrário, o conteúdo está aumentando. É aquilo que eu estava falando da técnica hoje, do verbete. Está muito mais complexo o verbete. Você entendeu? Mas vamos em frente. Aqui, professor. O senhor coloca aqui também, professor Waldo, essa condição que o senhor já falou várias vezes, assim, o imperativo da assistencialidade para se evoluir, né? Quando a gente fala, essa condição do imperativo da assistencialidade é que o fluxo cósmico é o imperativo da assistencialidade? Esse é o conceito? Até um certo ponto é isso. Agora, por exemplo, o povo tem muita dificuldade de pensar nisso. A hora que pensa, por exemplo, que o vulcão é assistencial, o tsunami é assistencial, o furacão é artificial. Então veja, aquele negócio da mega contradição da natureza. Você viu aquele verbete que eu falei agora recentemente? Examina isso. Então isso aí cria problema na cabeça de certas pessoas. Isso é devido à nossa agora, limitação. Lá né, dentro, também. no fundo, na essência, tem assistência em tudo. Isso é falta de visão, né, da pessoa, né? Falta visão de visão. conjunto e tudo. Então, por exemplo, a hora que eu falo que o problema da Consciência Livre, que desenvolveu junto com a gente em planetas iguais a esse que nós estamos vivendo, nessa dimensão igual a essa. E hoje é uma consciência livre, não precisa de usar nem psicossoma mais. Tem alguma coisa que está faltando, porque ela deixou isso tudo para trás. Mas assim devem ser todas as consciências em quaisquer níveis. Então, por exemplo, olhando lá a escala, o tenepsista, ele teve que deixar para trás a Consréu transmigrada que foi para outro planeta. O que ele vai fazer? Agora, o melhor da história, o evoluciólogo, ele deixou para trás também a Consréu ressomada. Explicou para ela uma opção de coisa, se ela já tinha capacidade de entender, porque senão ele até deixou. Nem tinha capacidade mais de falar para ela, ou ela para ele. Então, você vai ver que o negócio é um processo que essa deficiência, ela é íncita. Ela está em todas, dentro do processo de evolução. Não é só consciência livre. Agora eu falo consciência livre porque dá mais impacto, né? Eu entendi. Agora, eu não tinha entendido muito bem daquela vez que você falou lá. Agora que eu entendi, foi o seguinte, é que essa limitação nossa vai até o momento também que a gente não consegue entrar dentro do outro e mudar ele ou melhorar ele, né? A gente não, mesmo que a gente quisesse, não é possível, né? Aí é uma limitação, realmente. Professor, aqui, ó. Aqui, professor. Aqui à esquerda. Aqui. Deixa eu esperar ele lá. Tá ligado. Aqui, professor. Eu tô na vez. Eu tô na vez aqui. Eu agora estou poderoso com isso na mão. Aqui, professor. Isso é um cacetete, tá. Isso não é um microfone, é um cacetete, é um tacape, é uma burduna. Aqui à esquerda, aqui, professor. Sim. Aqui. Na última linha, na fatologia, a assistência amadora e depois a assistência profissional. Sim.
Dá que você quer? Falar, vou dizer, qual é a diferença básica? Assistência amadora é daquela pessoa que é caloura, está começando agora, como eu gosto de falar, engatinhando. Ela não sabe ainda correr com assistência. Ela engatinha. Está começando a ficar em pé. Entende? Agora, a profissional é aquela que é profissional mesmo. Tem umas que são até assistentes sociais, que já até tem diploma sobre isso hoje, você sabe, de assistente social. Então, essa é a super profissional, de alto nível. Então, a profissional é a pessoa veterana, é aquela que já sabe o que faz. Ela erra menos, entende? Professor. Eu, na minha condição de Robocop, de vez em quando eu tenho que mudar as peças. Falta aqui parafuso. Esse é o meu parafuso de comunicação. Falar? Alô, alô, alô. Tá bem? Professor. Tá bom? Oi. Pode falar. Queria que o senhor comentasse sobre a relação entre clímax evolutivo e a escolha mais ou menos livre da realocação da consciência. Onde é que está isso? Fala onde para todo mundo saber. Fala próximo. Não, olha só. Sobre a oportunidade de ajudar. Aonde está, por favor? A folha, Não tá. a página. Ah, não está? Não está. Não, Tá não está. Então explica. Não, porque ele está falando, olhando para cá, eu estou pensando que ele está vendo alguma coisa. É porque eu anotei. Quando a pessoa é só ele fala se olhar a folha, não tem nada a ver com a folha. Eu anotei. É a relação entre clímax evolutivo e a escolha mais ou menos livre da realocação da consciência no grupo karma. Sim, com o que tem? Relacionar isso com a oportunidade de ajudar mais policármica. Olha, a pessoa que tem que ver qual é o ideal daquilo que ela faz, aonde que ela produz mais, aonde que ela pode ajudar mais, aonde que ela é mais útil, onde que ela é mais prolífica. Como é que é isso? É o processo evolutivo. Eu sou mais evolutivo nisso, ou eu sou mais evolutivo naquilo. Isso é que ela tem que ver. Tá certo? Seja lá o que for, aonde for, onde for. Mas, pode falar, Rosa. Desculpa, porque eu não vi que eu estava perguntando sobre desculpa de não ter passado logo. Ela está muito educada hoje, amigo. Está muito educada demais. Gente, para com isso. Olha só, é o seguinte, quanto à escrita, ainda um contínuo de ontem, quanto à dúvida da linguística, na sinonimologia e na antonimologia, o senhor faz, quando o senhor faz essas aproximações, essas analogias na sinonímia e na antonímia, esse 1, 2, 3, o senhor faz num crescendo analógico. Às vezes não. Não. Depende do interesse por causa do tema. Às vezes, por exemplo, eu falo 3, 4 coisas iguais e a 10ª lá é daquilo, mas fecha a ideia. Sim. É a mesma coisa. Às vezes eu uso a mesma palavra, mas um outro adjetivo, uma outra condução. Sim. Isso agora, então varia. Outra agora, pergunta. uma coisa, você tem que ver se tudo que eu estou falando está no contexto. Sim. Se é racional, se tem coesão, se tem coerência. Isso é que é importante. Então, vamos olhar isso. Sinonímia, isso é oportunidade de ajudar. Oportunidade de assistir, ensejo de ajudar, ensejo de assistir, chance de ajudar. Eu só coloquei sinônimos, praticamente. Sei. São substantivos não se preocupou com a ordem sinonímicos. da colocação. Substantivos sinonímicos. São bem próximos. Sim. Agora, outra pergunta. Sendo a definição o diretor da pesquisa, mas o senhor inicia para uma definição simples e depois chega à síntese? Às vezes não. Às vezes eu só dou uma definição para constar. E pego um aspecto do tema e procuro dissecar o tema. Esse aspecto. Então isso varia.
Esse é o motivo que, às vezes, a gente coloca adjetivo. Você qualifica o que a gente está falando. Depende do verbete. Observa que tem várias, vamos dizer, abordagens diferentes em cada verbete. Sim, outra Agora, pergunta. há umas técnicas básicas. O processo do conteúdo está sempre nisso. Sim, ainda contra o conteúdo, o senhor colocou o seguinte, o conteúdo, ele vai direcionar a escrita, né? Ou seja, as ideias direcionam a escrita, e quem né? vai direcionar mesmo são os fatos. São os fatos. A hora que você descobriu, você chega, o mundo está aqui. Aí você põe o dedão lá e coloca, não, é isso aqui. Então você vê, o que é que teve? Aí você vai olhar, mandioca. Então você vai estudar mandioca no mundo. Você está entendendo? Uhum. Aí depois, por último, é que vem a forma. Mas quando o senhor colocou também a questão dos prefixos e sufixos, aí vem a questão do significado. O significado entra dentro do conteúdo. E prefixo e sufixo também entram dentro da forma. Né? Uma coisa puxa a outra. Agora, você vai ver o seguinte, eu não exalto sempre a forma. Eu exalto sempre o conteúdo. Agora, às vezes, a forma aparece mais. Então, por exemplo, de vez em quando eu faço uma exaltação para melhorar a pedagogia, a didática. Sim. Então, por exemplo, eu coloco aí uma interação. E coloco interação de 3 coisas, mas com 3, por exemplo, prefixos iguais. Então, eu coloco entre parênteses, a interação está em itálico. Eu ponho entre parênteses o normal. E põe assim, aliteração. Só para chamar a atenção, que aquilo é importante. Uma outra coisa. Quando eu tenho 7, por exemplo, 7 itens, dentro da filiologia, da holotecologia, da fobiologia, se eu tenho 7, eu coloco o sufixo em itálico. Que é para mostrar para a pessoa que aquele tema é mais amplo, é bom ele estudar mais. Sim. Então, toda vez que você olhar, esse aqui não tem nenhum assim. Mas, por exemplo, toda vez que você olhar, você vai olhar assistêncioteca, e a teca está itálico, são 7. É o mínimo 7. Quando tem 7 é porque o tema é grande, é amplo, é preciso de observar mais. Então, tem mais detalhes. Eu chamo a atenção disso. Esse processo dessas tecas de itálico, etc., uma hora eu vou mostrar a técnica como é que é. Eu vou fazer talvez um verbete só sobre isso. Sobre os tipos de técnica que eu uso. Tem várias desse tipo. Entende? Uma outra que eu uso também, por exemplo, é o jogo para a pessoa não ficar presa ao processo de forma. Então, por exemplo, eu uso a palavra mental somática e agora eu estou colocando a maioria das coisas mental somatologia. De propósito. Para não ficar agora, eu vou fazer uma listagem disso. Quais são as diferenças que tem? Que isso tudo é dicionário. Agora, do ponto de vista de forma, eu vou fazer algumas concessões para ajudar. Então, eu vou estudar o conteúdo da forma. Você está entendendo o que isso quer dizer? Que é esse que está. Nós estamos faltando, tem pouca coisa que eu falei. Eu já falei de conformática, alguma coisa, mas tem muita coisa que a gente pode escrever. Tá bom. Agora, só sobre esses assuntos, eu faria um livrão de 1000 páginas, o material que eu tenho. Muito interessante. Tá? Agora, o que eu quero é que vocês raciocinem desse jeito, para começar a pensar do jeito que se raciocina nas Comunex. A linearidade do pensamento, não adianta nada. Aqui, eu vi falando em linearidade da pensalização. O que adianta se você colocar coisa linear, mas super simplista? Tem que aprofundar o negócio, tem que ver, você está entendendo? Uma essência, vamos dizer, rica, enriquecida. Não pode ficar numa coisa super superficial. Não, você porque tá não vai haver crescimento, não vai haver... Entendeu? É isso, então, que eu quero mostrar com o tempo. Então, a linearidade do pensamento, cedo ou tarde, ela amplia o processo da forma. Por causa do conteúdo. Então, mas o conteúdo é quem dirige. O diretor. É a cabeça do processo, é a liderança. É o que governa. Agora, nós, o que é que governa a gente? É aquilo que eu falo ali, ó. É o processo do autodiscernimento, lá o número 4. Esse é que governa tudo. O que adianta uma pessoa ter uma vontade enorme, se ela não tem discernimento? O que adianta uma pessoa que quer ajudar todo mundo, mas ela não tem discernimento para ajudar nada? Ela é estabanada? Ela é desorganizada? O que adianta?
Então, veja, nós temos que ver sempre a essência principal, inicial, para ver para onde nós partimos. Professor, Isso tudo é conteúdo. Trabalhando isso tudo é com prefixos e sufixos, eu sempre pensei que a gente chega sempre a uma essência do conteúdo, mas né? olha, muita gente na ciência pensa que isso é bom apenas para mostrar o processo científico ou fazer síntese, concisão. É besteira, não é por aí. É mais do que isso. Mais do que isso. E isso estão certos, mas não é tudo. Você está entendendo, Julieta? Agora, o povo que começar a entender a situação assim, vai ver. Por exemplo, você já pensou se o Guimarães Rosa, em vez de fazer literatura, ele fosse pesquisar algum assunto? Vamos supor, por exemplo, Brasil. Ele fosse estudar o Brasil, do ponto de vista de conteúdo, a sociologia do brasileiro. Ia ser muito diferente. Agora, a literatura vende, é bonitinho, todo mundo entra por aí. Agora, um homem desse, da diplomacia, por isso que eu falo. Agora, olha, eu às vezes encontro com esses caras, que eles vêm falar comigo fora do corpo, eu falo assim, olha, para mim, você foi incompletista. Com todos esses instrumentos na mão, você jogou tudo para cima, para ficar com literatice. Não dá, né? Você está começando a entender isso? Então, a conteudística é muito mais importante que qualquer tipo de literatura. Por isso que eu chamo a literatice. Nem nunca vou chegar a me aproximar ao Balzac, mas os outros escritores que se aproximam, é mais fácil, porque é só ir descrevendo e aqui, fica descrever é a coisa mais fácil que mais tem. Fácil. Por exemplo, eu vou contar como é que foi o jantar de ontem. Isso é a coisa mais fácil que tem. Entra entende? Qualquer relato é besteira. É tanto que nos concursos, quando tem uma descritiva, todo mundo ganha. Principalmente a pessoa que tem boa elocução, boa exteriorização de pensamento, se ela é extrovertida, ela vai muito bem nisso. Não, você já pensou, eu vou fazer curso de literatura? Bolas. Eu só chego lá no dia da prova, falo com eles, eu não preciso assistir aula. Me fala só o que tem que falar, porque a literatura... É uma pintura com as palavras, é observar e colocar as palavras. Assim então, como o Balzac foi considerado um pintor. Agora, nós temos que acabar com isso. Agora, você vai numa Comunex evoluída. O que é que você vai encontrar lá? Todo mundo pensando em acertar, evolutivamente. A literatura pegando já não fica mais. Outra coisa, não dá para esconder aquilo que você pensa. Você já pensou? O processo de conteúdo como é sério? Agora aqui, entendendo que o conteúdo é o mais importante, mas que a sua importância só é completa quando transmitido, e melhor ainda, quando entendido, pensar na forma como estratégia de crescimento e assistência, não é casar conteúdo e forma, é o que eu tenho tentado fazer, mas eu quero lembrar para você, é o seguinte, 1% de forma, 99% de conteúdo, pronto. Isso eu já escrevi há muitos anos. Esquece o resto. Eu não desprezo e nem prescindo, eu não dispenso a forma. Presta atenção, eu acabei de dizer, prescindo e dispenso. Olha a forma. Eu não dispenso isso, mas veja, isso para mim é 1%. Qual a diferença entre princípios e valores? Quando ressomamos, qual desses trazemos conosco? A primeira coisa é o seguinte, princípio é quando uma ciência, uma pessoa, uma instituição estabelece uma lei particular para ele poder sobreviver ou ser encaminhado na própria vida. Então, arranjou uma lei básica para a pessoa viver. Isso seria um princípio. Então, é uma lei básica. É um corolário que arranjaram ou algum processo, um conjunto de ideias que serve de fundamento para uma filosofia, um modo de ver, uma resolução, alguma coisa nesse sentido. Agora, valor. Valores é aquilo que a pessoa tem. Geralmente, o princípio é baseado no valor máximo. Por isso que é criado o princípio. Então, por exemplo, valor. Quais são os valores que você tem na vida? Os valores assim mais comuns, óbvio. Nós já trouxemos alguma coisa sobre isso aqui. Mas, por exemplo, o seu discernimento,
o seu diploma, o patrimônio que você tem perante o imposto de renda, a sua família, seu círculo de amizade, seus amigos. Isso tudo são valores que você tem na sua vida. Agora, o valor na questão para fazer um princípio. É isso que nós temos que ver. Por exemplo, então vamos examinar um aqui hoje. O princípio do menos doente assistir ao mais doente. Tem valor nisso? Tem. Tem o valor da qualificação. Você é mais qualificado quando você é mais equilibrado. Tá certo? Isso é a qualificação. Esse é o princípio do conteúdo do processo. Então, vamos ver, ainda tem mais um aqui, parece. O princípio da inseparabilidade grupo kármica. Já que nós não podemos nos separar, o ideal, então, é a gente dar um jeito de abraçar, fazer as pazes. Tem que fazer a interassistencialidade. Então, veja, aí tem o valor e foi feito um princípio. E outra coisa, tem lógica? Qual é o valor mesmo desse valor? O valor e como seria se você não pudesse, já que não pode separar? Já que você não pode separar, isso é o conteúdo da própria vida. Então, para que você vai brigar com a pessoa? Por que você vai deixar para daqui a pouco se você pode fazer agora? Sr. Valdo, pode falar. Dentro da argumentologia, na página 58, sim. Quero entender o seguinte, na exemplologia, oportunidade de ajudar imposta. Quando ocorre uma situação na nossa vida, que você tem uma oportunidade de ajudar, que foi imposta, há um indicativo de que chegou ao fim essa ajuda? Por exemplo, você já ajudou, já Não, fez... vou te explicar. Isso acontece todo dia comigo na questão de assistência, principalmente na TENEPS. A pessoa nasceu numa família, tinha vários irmãos. Com o passar do tempo, alguns dos irmãos morreram, foi rodando, aí ficou a mamãe em casa, doente, praticamente acamada, e só tem ela para tomar conta. Essa é uma interassistencialidade imposta. Ela não tem mais para pedir ajuda para ninguém. Ela não pode passar a bola. Ela não pode jogar o abacaxi para outro pegar. Ela tem que cuidar da mãezinha que está doente em casa. Ela não pode passar isso. Agora, o que se passa? Amanhã, a mãezinha dessoma. Acabou a assistencialidade dela. Ela se vê livre. É o que acontece com algumas pessoas que às vezes vêm aí. Fala assim, ó, o que é que te prende atualmente que você não pode cuidar da consciencialidade sua? Tem pessoa que às vezes, aí é que ela reconhece, realmente, eu não tenho mais nenhuma obrigação, todos os meus deveres já desapareceram. Eu estou livre. Ele não, que nós não podemos nos separar. O ideal, então, já houve casos assim impressionantes. Dá um jeito de abraçar. Agora, o mais impressionante é aquela senhora de 72 anos. Fazer a interassistencialidade. Que ela chegou para mim. Então, veja. Aí tem no CP2 e foi feito. Assim, ó, eu estou com 72 anos. Ela está toda arrumadinha. Tem lógica? De roupa toda branquinha, o cabelo tudo arrumado, branquinho, igual o meu, a minha barba. E toda arrumada, 72 anos. Ela vira para mim e diz assim, Valdo, eu estou entendendo tudo agora da conscienciologia. Já falei com a minha turma que nada desse negócio de ser a matriarca do Nordeste. Eu falei para ela assim, e com quantas pessoas que você tirava fotografia todo o Natal e a passar do ano? 69 pessoas além de mim. A gente inteirava 70. Esse ano, se eu fosse fazer, tinha mais 2. Seria 72. Agora, então, você veja bem, eu agora não quero saber disso. Eu tenho que deixar que o destino, que essas pessoas, elas dirigem a própria vida. Eu não posso estar manipulando isso com o processo de família. Agora, eu viro para ela e falo assim, você tem bisneto? Ela fala assim, tem uma porção. Tem neto, tem bisneto, e ainda tem meus filhos, que é uma porção, Nordeste. Geralmente eles são prolíficos. E ela foi uma grande parideira. Ela mesma falou para mim, eu sou uma grande parideira, mas não sou mais. Eu agora vou viajar. Eu quero ir à França, que eu não fui, que quero ver umas coisas. Estou praticando a TENEPS. Quero fazer a minha TENEPS em Paris. Agora, a hora que eu vi aqui, eu falei assim, bolas, essa velhinha é a maior, pode fazer um filme com ela. Agora, depois ela sumiu. Ela não apareceu mais, porque eu acho que viajou, não sei se ela arranjou algum namorado, que ela está viúva.
Pode ser que arranjou um geronte da quarta idade ou da terceira idade lá e ela não apareceu mais. Mas agora, fora de série. Agora falou assim, ó, eu estou me tratando, você já deve ter visto. Olha a minha roupa, olha aqui meu cabelo, o que você acha? Falei assim, ó, tá ótima, você vai em frente. Estou com você, vamos nessa. Tá, e obrigada. E uma outra questão é em relação à forma. Eu não sei se o senhor já falou, mas, por exemplo, quando eu vou fazer, num artigo, no livro, uma listagem vertical, vou mostrar as causas da pessoa ter uma determinada postura. Existe um raciocínio lógico que eu tenho que seguir? Por exemplo, Sempre. importância ou... Não, não é a primeira coisa que você tem que seguir. Quando faz isso chama enumeração. Isso. Quando você vai fazer uma enumeração, você tem que ver a ordem. Ordem tem mais de 300 tipos de ordem. As que eu uso mais são a ordem alfabética e a ordem funcional. A funcional, geralmente, eu gosto de chamar também lógica, ou racional. Entende? Agora, a alfabética, essa é a mais simples e que a gente usa mais. Por quê? Deixa a pessoa tirar conclusões por ela, você não está impondo. Na hora que você põe uma ordem funcional, você deu a ordem funcional que você pensa. Às vezes vem um leitor, ele não acha, ele não está de acordo com você. Não, aqui seria bom trocar essa ordem, não é ideal. Agora, se você põe em ordem alfabética, ó, acabou. Ninguém pode reclamar nada. Eu achei que a funcional era melhor. Então, Não, aí depende do que é o tema. Me mostra uma hora que eu te falo o que eu acho. Dou minha opinião para você. Agora, ó, eu tenho uma listagem de ordens. São mais de 300 você pode usar. Tá. Agora, essas é que interessam. Na prática, são essas que eu estou te falando. É porque eu tenho uma ordem que eu fiz vertical e ontem eu fiz a ordem funcional. Mas aí eu fiquei justamente pensando nisso. E se a pessoa que está lendo não acha que essa é a melhor importância, entende? Sim, mas você não interessa isso. Você lá pelas tantas, você faz o seu estilo, que o outro entenda ou não entenda, o problema é dele. Tá. Desde que você já pensou desse jeito, muita gente vai pensar igual a você. Tá bom, obrigada. Sim. Walter, você comentou ainda há pouco a questão, né, do conteúdo, né, e da importância dele, e você sempre comenta de interpretar o conteúdo do fenômeno, né, na questão do parapsiquismo. Sim. Quais os critérios que a gente pode utilizar, ou variáveis, para fazer essa análise do conteúdo do fenômeno? Por exemplo, acontecer um fenômeno X, o que você leva para pensar sobre ele? Por quê? Por que aconteceu? Agora, depois você vai falar assim, por que foi comigo? Por que foi aqui? Por que foi nessa hora? Por que atingiu esses elementos? Por que teve contato com aquela fulana ou aquele fulano? Enfim, você vê as variáveis que são adstritas à ocorrência, ao acontecimento. Entende? Aquele sucesso. Isso aí é um evento. Sucesso, evento, acontecimento, fato, fenômeno, tudo aí. No caso é o parafenômeno. Tem que ver por quê. Agora, outra coisa. Quais as decorrências disso do ponto de vista multidimensional? Que relação, por exemplo, que tem entre você, que é uma consciência, com alguma consciência que mexeu com isso? O fenômeno foi só seu? O fenômeno envolveu outras consciências? Agora, o que eu estou fazendo hoje? Esse fenômeno tem relação com alguma coisa que eu fiz ontem, anteontem, essa semana, que eu vou fazer amanhã, que eu estou fazendo hoje? Isso tudo tem que ser perguntado. Então, a partir disso, você vai ter o conteúdo. Uma pessoa que começar a fazer dissecção, passar o pente fino e pentear essa ocorrência, ela vai começar a entender muito mais de parapsiquismo. Isso aí, Loche, é a base do entendimento da parapercepciologia. Uma pessoa que não fizer isso, ela nunca vai entender os fenômenos parapsíquicos. Não adianta. Outra coisa também, esse conteúdo com o estudo do fenômeno mostra o conteúdo da sua consciência. Que você é multidimensional. O fenômeno, aí no caso, é multidimensional. Ou pelo menos interdimensional. Então ele dá outra luz no caminho. As pessoas às vezes acham que a luz está ótima, mas ele está usando luz baixa. A hora que ele coloca a luz à distância, que é o farol alto, é outra coisa. Muda tudo. O parafenômeno, você entendeu? O parafato quase sempre é luz alta. O fenômeno físico,
Ele é sempre luz baixa. Se você entender isso aí, já é uma bênção, já ajudou muito. Professor, dentro disso que o Loche está falando, em relação ao que acontece no intrafísico mesmo, né, no dia a dia da gente, se toda a relação do nosso intrafísico é multidimensional, ou seja, tem um acompanhamento extrafísico, sempre tem. Qual que é o limite para a gente... O limite é ver a hora que há o predomínio, o primado da multidimensionalidade. Tem uma hora que o negócio vem de lá para cá. Entende? E não daqui para lá. Eu entendi, mas assim... Entendi, mas não entendi. Você sabe em carro o que é a luz baixa e a luz a longa distância, não sabe? Luz alta. Farol alto. Tem vários nomes para isso. Tem até aquelas luzes também que você coloca à distância. Farol de neblina, farol de neblina, farol mas de qual que é o limite o limite da nossa interpretação daquilo que está acontecendo? Porque às vezes você pode... Aí tem que olhar o seu contexto no momento evolutivo. Aquilo que eu falei. O que isso tem com o que aconteceu ontem? O que tem com aquilo que eu estou armando para acontecer amanhã? As referências são as mesmas, as perguntas as sempre mesmas. É você. Tá. Agora, veja, isso aí é um processo egóico. A pessoa tem que colocar a consciência dela em primeiro lugar. Se o fenômeno ocorreu com ela, ela não pode tirar o corpo fora. O que é engraçado é isso. As pessoas egoístas, elas, na hora que o negócio é a favor delas, elas estão a favor. Na hora que o negócio é contra, elas não querem saber daquilo. Então, por exemplo, toda vitória tem um monte de candidatos. Fracasso não aparece ninguém. Isso é a natureza humana. Então o foco é sempre ela. Agora, se típico aconteceu... animal isso aí, é um processo animal, total, subhumano. Agora o foco é sempre você, com respeito à evolução. Se o processo é patológico, é para liquidar com você. Se o problema é homeostático, é para você crescer. Uma outra coisa, se o processo é homeostático, você se sente bem. Se o problema é patológico, tem alguma tisna de desconforto. Tisna de desconforto. Vê se me entende. Estão entendendo essa expressão, não? Quer dizer, uma pitadinha de coisa desagradável, de infelicidade, de tristeza, de incômodo. Entende? Incômodo. Falando em incômodo, as mulheres devem entender melhor, não é isso? Mas, lógico, o que mais? Fala aí. O que sobrou? Não, era essa linha mesmo, porque você comentou do raciocínio de consciex, né? Da gente raciocinar como consciex. E eu acho que isso aqui tem a ver, né? Agora, gente, vocês precisam de desancar com tudo isso que eu falo. Não atende nada, não. Não fica... Não esqueça daquilo lá, ó. Onde é que está? Esse aqui, ó. Não acredite em nada. Pondera tudo que eu falo. Vê se tem jeito de vocês enriquecer o que eu falo. Por exemplo, você pode até admitir o que eu falo, mas faz assim, ainda está pobre. Vamos enriquecer isso. Aplicar. Mas posso dar uma situação, de repente, para aplicar essas variáveis aqui? Eu comentei com você aquela situação do cara que eu falei no telefone, na hora ver que ele era baixinho, tinha... Sim. Foi uma pré-cognição. Então, eu não conseguia assim ver... Ali foi praticamente uma simulcognição. Quase uma simulcognição. Então, não, esse aí já é simulcognição. Quando o negócio está dentro de um contexto de minutos, é simulcognição. Então, mas a minha questão é, e daí? Quer dizer, eu tive aquela informação, qual é eu não consegui chegar no conteúdo do fenômeno. A primeira coisa que tem, preciso de ver essa relação com essa pessoa, se ela é nova, então, possivelmente, quando ocorre uma coisa dessa, é porque isso aí vai continuar. Ele vai ter mais contato com você. A tendência é essa. Já está estabelecendo um contato mais profundo, que às vezes tem um amparador que está mexendo ali. Às vezes não é até nem amparador, porque você sabe, todos esses fenômenos podem ocorrer com guia cego e assediador. Mas no caso, já tem alguma coisa. Então aquilo, eles já estão embasando o contexto. Na conversa saiu a ideia de se escrever um livro com vários... conversa fiada. Você é um bobo, né? Você é um boboca. Boboca total.
Já devia ter visto isso. São vários capítulos que você está falando. Quer dizer que o negócio continua. To be continued. É aquele seriado americano. A ser continuado. Continua. Tá, mas isso aí é a sua experiência também, porque ela é nova, aí foi uma outra variável agora que você considerou, né? Aqui, não é só o processo de experiência, é uma coisa mais do que óbvia. É. Não, de chegar a essa conclusão do maior contato. É. Tem coisa que começa, amor à primeira vista, por exemplo, é isso. Por isso que existe. Essas coisas existem. Professor. Eu estava pensando aqui, eu tive uma experiência também, faz uma semana atrás. E eu estou pensando nisso aqui para me entender. Então, eu estou fazendo um processo de reciclagem comigo, com as minhas emoções, certo? E estou trabalhando muito a esterilização com o cardiochakra, porque vi um paralelo entre um e outro. E daí eu fui numa ótica, certo? Pegar um óculos, comprar um óculos. E eu percebi, naquele acoplamento que eu estava, né? Estava eu, meu marido e a vendedora e eu. Eu percebi que aquela mulher, ela estava muito interessada no processo com o filho dela. Certo? A preocupação, ela não estava querendo vender, ela estava querendo, vamos dizer assim, resolver a situação que ela estava com o filho dela. Aí teve um momento que ela falou o que era a situação, certo? E eu percebi um processo que mexeu no cardiochakra. Aí eu queria ver o que é que tem por detrás. Eu percebi que tinha alguma coisa a mais, mas eu não consegui decodificar. Não, você conversou com ela? Conversei. Você perguntou sobre o filho, o que tinha? Sim, ela veio, ela mostrou, sabe, meu marido, no caso, colocou a ajudar ele, etc. Então, e tal. vocês estão ajudando, o problema todo é de ajuda. A pessoa está precisando de assistência, é energia. Você captou o processo através da energia. Mas daí, o que tem relação com o cardiochakra? Para mim, foi um processo que deu uma mais. O problema, ela está... Mãe, você quer maior maternagem de cardiochakra do que uma mãe? Mexeu com mãe, mexeu com cardiochakra. Ainda mais com o filho que está com problema. Mas isso aí, daí pra mim, eu fiquei analisando o seguinte. Outras vezes que acontecia que mexer com o cardiochakra, eu tenho que ficar atenta, alerta, daí que quer dizer alguma coisa a mais. Às vezes pode ser também um assediador que está atrás de você. Mas é isso que eu estava pensando, ver o que é o processo. Mas nesse caso aí não deve ter sido, é assistência. Ela que está precisando de assistência normal. Agora, veja, esse aí é um negócio de mulher, coisa de mulher, mas é positivo. Você vê que tem muita coisa de mulher que é positiva. Não, é isso que eu pensei, eu queria entender. Nem tudo é sujeira. Não, professor, deixa nem eu tudo é explicar. bobagem, nem tudo é criancice. Deixa eu explicar o porquê que eu pensei. Nem tudo é biju. Nem tudo é fazer bijuteria. Não, mas eu queria entender o seguinte, se estava por detrás guia cego, se era assediador ou se era amparador. No contexto, ver se era uma condição de assistência, entendeu? Ou se era um processo... Tudo indica que é assistência. Era essa a minha, vamos dizer, que eu teria ampliar para entender. Porque foi no dia a dia, né? Não é uma situação... Agora, assuma. E acontecer outras vezes, eu já vou ficar alerta. Opa, isso aqui já é uma situação que daí... Assuma. Não suma. Assuma. Professor. Pode falar. Da síndrome da perspectiva trágica. Tem muitas causas, né, muitas situações, mas teria uma orientação geral para a pessoa, para começar a terapêutica dessa situação? Olha, cada caso você tem que ver, isso aí é difícil falar assim, generalizar. Eu sei, por ser uma síndrome, eu pensei isso também. A primeira coisa que tem que olhar é o seguinte, isso não nasceu ontem. Tem que ver as raízes do que aconteceu quando você está analisando o processo hoje. Tem que ver o que ocorreu, como é que foi. E geralmente consegue identificar assim, um fator desencadeante, assim, um momento, alguma coisa? Quando a gente pesquisa, você sempre chega lá. Sempre tem chega? Jeito, sempre. Sempre tem. Agora, com parapsiquismo, você anda mais depressa. E fica mais claro, mais objetivo. Com parapsiquismo. O parapsiquismo ultrapassa o processo do detetive. Querendo ou não, sempre é assim. Entende? Não tem jeito. Eu já vi um filme em que a pessoa... Ele não estou falando lá que é baseado em fatos reais. Mas o que se passa? Eu vou só contar para vocês como é que é. A senhora, uma grande profissional, num lugar muito bom, era psicóloga e atendia o povo. Vem uma mulher,
uma moça muito bonita, que estava lá com um cara casado, mas que ela arranjou lá um amante. Então aquilo criou um problema para ela muito sério, uma coisa muito comum hoje na sociedade. Ainda mais nos States, isso é muito comum. Agora, então o que se passa? Ela chega e expõe o processo todo. Aí a psicóloga fala, mas vai falando que eu quero ver aqui para me examinar o que se passa. Então eu falo assim, o meu problema é que eu tive um sonho horrível. Que uma pessoa me assaltou, me colocou um saco preto, me estrangulou e eu morri. E eu estou muito impressionada com isso. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, as coisas aconteceram, a moça apareceu estrangulada, com um saco preto, num beco, do jeito que ela tinha falado para a psicóloga. Agora, a polícia vai lá porque nos documentos da moça que foi assassinada, estrangulada, eles descobriram que tinha o endereço da psicóloga. Então eles foram lá e pediram para ela, o que tem? Como é que foi? Na hora, então, que a psicóloga vai falar, fala assim, olha, há uma observação que talvez fosse importante, porque eu não coloco os dados dos meus pacientes pessoais, íntimos, na ficha. Eu ponho só de onde ele veio, o nome que é, o endereço, telefone e tal. Então, mostrou as coisas todas como é que era. Mas há um dado aí importante que ela falou para mim, que ela sonhou que alguém tinha assaltado ela num beco escuro, com um saco preto, e estrangulou, e ela morreu. Aí o delegado vira para ela lá, o detetive, o encarregado do assassinato, vira para ela e fala assim, olha, esse negócio de parapsicologia não me interessa. Isso aí não interessa. Agora, os fatos foram acontecendo. No fim da história, estava tudo certo. Descobriram quem era o assassino. As coisas todas ocorreram. Então o detetive chega para ela e fala assim, olha, nesse caso, eu estou de acordo com a senhora. Aí a dona vira para ele, no fim do filme, e fala assim, olha, vai ter um congresso de parapsicologia agora no próximo mês, eu vou dar as dicas e os endereços para o senhor ir lá. Você está entendendo? Que a polícia não dá valor para um negócio desse. Mas agora veja, a moça viu a precognição do assassinato antes de morrer. E falou o que ela achava. Agora você sabe que esses casos acontecem muito. Muito mais sério. Eu já vi casos assim. Eu já contei aqui o caso da mulher que morreu entre quarta e quinta-feira, lá em Uberaba. Que eu falei, você precisa de assistência. Eu falei com o povo todo lá. E ela apareceu morta no outro dia. Eles acabaram com ela lá. Mas isso é muito pior. Foi uma morte extrafísica. Entende? Mataram a dona. Entendi. Deram um colapso nela. E ela não tinha nada. Eu tinha examinado ela dias antes. Então, por aí, a gente nota que cada caso você tem que examinar, ver a repercussão disso, e o processo extrafísico. Ele, por um lado, ele, vamos dizer, complica tudo, fica muito mais complexo, sim. Mas por outro lado, se você souber interpretar, fica muito mais óbvio, mais esclarecido, é mais fácil de entender. Mas é importante, então, para o processo de cura, é importante achar esse fator desencadeante. Sempre. Sempre olhar o core, o essencial. Entende? Entendi. Em relação ao item interdisciplinologia, eu pergunto, alunos de curso intermissivo podem atuar como professores ou monitores em aulas de volição, interassistência, etc? Olha, eu não vou dizer que não, porque às vezes um aluno desse pode ser um evoluciólogo, quem sabe. Mas agora, a nossa média aqui não é disso, não. Tá certo? A nossa média é de ser aluno mesmo, mas não está coordenando isso tudo assim, não. Já pensou? Porque geralmente, por exemplo, um grupo de volitação que está levando tudo assim, tem uma consciência muito forte, que geralmente é o evoluciólogo que faz isso. Que ele coloca aquele encapsulamento, um monte de gente simultaneamente com ele, ao mesmo tempo. Então, essas coisas dependem. Para nós aqui, se a gente já estuda alguma coisa nesse sentido, já está ótimo. Agora, já tem gente que já está querendo andar mais rápido. Valdo aqui.
Pode falar. Duas perguntas. Primeiro, o Lost colocou sobre a questão de escrever livro junto, né? Você pode fazer assim, você já tinha falado antes que não é o ideal, né? O quê? Escrever livro em conjunto. Duas Não, pessoas. não é o ideal porque é o processo da antologia. Mas veja, às vezes é uma saída. Depende do que é. E como Isso que é você... o coautor. E como que você Eu define... tenho 17 livros publicados com o Chico Xavier. 17. E como saber se o melhor é escrever 11, junto ou separado? Muitos foram publicados pela federação, mas é um monte, é mais de 10. E como que a pessoa define, assim, naquele caso, se é melhor junto ou separado? A finalidade, o que é, de que modo que é. Você olha, a Hebra, a associação das escritoras, elas fazem antologias de quando em quando. Uhum. A Flávia, a Graça já participou disso, já umas 2 vezes. Então, num caso desse, é como se fosse uma revista que é um livro. Um livro que é uma revista, é uma antologia. Isso varia. Hein? Um livro Se for mesmo. escrever Duas junto, é pessoas... preciso de ver qual o valor disso. Por exemplo, por que precisa de 2? Um só não resolve? Se tem 2, é porque cada um tem sua função. Olha, é o caso aqui, ó, do nosso fanzine. Por que é que tem essa turma toda? Observa aqui, ó. Pedro Marcelino, adaptação e arte. José Fernandes, cores. Eric Keller, diagramação. Cada um fez o seu. Isso aqui é coautoria do fanzine, que é um livreto, né? Querendo ou não, a situação está aqui. Então, isso tudo a gente tem que ver a finalidade, a competência de cada um, ou a atribuição de cada qual. Como é que fica? Uhum. Sim. Outra coisa, posso fazer mais uma? Sim. Quando você tem, por exemplo, aparece uma oportunidade para você, mas você não tem os recursos para atender aquela situação. Na verdade, aquilo não é uma oportunidade, porque não foi para você, não teve como você atuar. Não, né? mas às vezes não. Às vezes você pode indicar para uma pessoa que vai ser seu sócio. Você entra dentro do processo, com a sociedade. Ah, tá. Vamos devagar com isso. Tá. Você está vendo que a gente tem que estudar o negócio, as coisas são mais entendendo. complexas do que a gente pensa. Tá certo. Mas o que você queria falar? Professor, o senhor está falando de sonhos de morte, né? Tem pessoas, talvez psicóticos e outros tipos de pessoas, que sonham que estão morrendo de várias formas. Não é isso. Sonhou a vida inteira que ele está morrendo. Tem gente assim. Eu já conheci um E cara nunca que morre. fazia 22 anos que ele sonhava que morria. Agora, eu perguntei para ele, quantos tipos de morte já teve? Até agora foram uns 12. Falei assim, você gosta disso. Que tal você escrever sobre esse assunto? É bacana. Ele é especialista em Thanatos, tanatologia. Vale a pena. Então, isso é uma O questão. que é duro é desses casos igual esse da mulher. O filme lá não está falando que é baseado em fatos, não. Mas eu já vi fatos iguais a esse. Isso acontece. Com relação aqui, professor, última questão. Com relação à binomiologia, a questão da dupla assistente-assistido, volta àquela pergunta. Essa relação hierárquica sempre existe? Assistente-assistido na dupla, sempre vai existir essa relação? Aí é uma hierarquia relativa, né? Eu já vi gente que começou como assistente, no fim o assistido ajudou mais a ele do que ele ao assistido. Isso varia. Agora, tecnicamente falando, para começar, o assistente é superior ao assistido. O que a gente fala? O menos doente deve ajudar o mais doente. Há uma hierarquia. Agora, eu pergunto para você, o que não tem hierarquia? A evolução é hierarquia. É só hierarquia. Tudo é hierárquico. Agora, em certo nível do processo evolutivo, todo mundo é capitão. Você está entendendo como é que é? Não tem nem major e nem tem sargento. É só capitão. Então está todo mundo igual. O nosso caso aqui, a maioria das nossas coisas, todo mundo é igual. Então não dá para estar se jactando, passando por cima. Está todo mundo mais ou menos na mesma. Agora, ó, currículo é relativo, necessário.
Diploma é relativo também. Quero ver a ficha. E além da ficha, quero ver o saldo. Professor Valdo. Eu acho que sim, faz 5 da experiência. É você? Então, é sobre assistência com energia, que você falou que quando tem alguma coisa de matiz, que seja de negativo, é patológico o fenômeno. A pessoa, quando começa a fazer assistência... Mas olha, não vamos assim, isso você não pode generalizar demais, não. É isso que eu queria saber. Estou falando que a evidência inicial é essa. Mas, por exemplo, uma pessoa está desenvolvendo parapsiquismo. Ela, às vezes, vai sentir pequenos desconfortos quando o negócio está desenvolvendo. Às vezes, num fenômeno desse, ela pode sentir isso. Então, ela tem que saber interpretar. Agora, por exemplo, se é uma predominância total, a pessoa ficou com dor de cabeça desde ontem, está na cara que o processo é... Entende? É patológico. Quando a pessoa começa a fazer assistência com energia, ela passa por isso também? Ou se começou a assistir, alguma não coisa tem ela isso? passa sempre quando está desenvolvendo. Por quê? Ela está mexendo na matriz, na sede principal do micro-universo consciencial dela, que é o cérebro. Então, o negócio é aqui. Se mexe, dá problema. O negócio é sensível. Mas o assistente, ele então, vai passar por isso. Então, por isso que tem os processos de extrasístole, alguma coisa nesse sentido. Às vezes tem. Agora, veja, isso não é psicopatológico, não. Isso é o desenvolvimento do próprio parapsiquismo. Agora, de modo geral, médicos, o povo todo, neurologista, neurocientistas, têm muita dificuldade de entender isso. Ele só pensa por um lado, ele não vê por outro lado. E o que você falou hoje, respondeu para uma pessoa sobre fazer assistência com energia, sobre a desassimilação. Você falou que exterioriza, e depois a questão da desassimilação, que eu não entendi direito, eu perdi, que você explicou. Gostaria que você aprofundasse esse assunto. Da desassimilação. Olha aqui. A senhora vai olhar todas as perguntas que me fizeram. Eu quero saber assim, no caso vê qual que é a pergunta. Eu quero saber sobre a desassimilação de energia. Eu quero saber sobre a desassimilação das energias. Quando você faz a doação para alguém, exterioriza, doa energia, depois para fazer a desassimilação, é isso que eu quero saber. Pois é, desassimilação, mas o que é que você quer saber? Então, a técnica para a pessoa ficar limpa, para não ficar com... Ela exterioriza energia limpa, pensa positivo. Não, mas exterioriza doando energia, para assistir o outro. Sim, e depois ela exterioriza para limpar, ela se limpa. Com a esterilização também. Limpa, não tem mais nada, cortou o plug, não tem mais nada com você. Entende? Exterioriza, corta fora, é isso. Então é isso. Tá ok, obrigada. Qualquer coisa, nós temos uma documentação na mão. Pode falar, Ieda. Professor Valdo, como fica assim quando a gente está aprendendo, no processo assistencial, a fazer TARES, e às vezes a gente erra para mais ou para menos? Como fica isso na nossa ficha evolutiva? Sempre vai ter um impacto negativo? Não, vai ter, mas com o passar do tempo, você fez tanta assistência que aquilo tudo já está coberto, né? Já ultrapassou aquilo. E outra coisa, eles entendem. Todo mundo que está dirigindo as coisas, orientando a gente, ajudando, o evoluciólogo, ele vê as nossas deficiências. É aquilo que eu falo, entre 2% a 3%, ele até permite seus erros. Vai ter o atenuante ele daí vê. no caso. Outra coisa, já passou por isso. Que é bom que esse povo todo já passou por isso. Professor é um negócio muito diferente, por causa disso. Ele já passou por todas aquelas deficiências do aluno. É a mesma coisa isso que nós falamos do assistente. O assistente já passou por todas essas dificuldades do assistido. Ele tem que entender, isso é obrigação dele. Obrigada. Tá claro? Pessoal, só para complementar aquela pergunta da Rose lá, com relação à autoria dupla, ou tripla e tudo, porque a gente vê assim, tem livros que são interessantes, realmente tem mais de um autor, mas tem um problema que é legal, que é importante colocar, que é assim, vamos supor que você faça um livro assim, 2 autores. Sim. Aí, de repente, um dos autores não quer mais publicar aquele livro. A pessoa não pode publicar. Não, pois é, mas entendeu? O problema é o seguinte, aquela edição tudo tem bem. que ser resolvida. Isso é que interessa, o mais... Não, mas isso que eu estou falando. A briga do futuro não tem nada que ver.
O que acontece é assim, você faz aquela edição, a edição saiu. Aí você quer fazer uma segunda edição, vamos supor, do livro. Os aí não um querem, autor não quer. acabou. Vamos supor que tenha 10 autores, Sim. um não quer, já vai Pois criar um é. problemão. Mas qual entendeu? o problema? Deixa então, pra lá. eu Morre o acho sério assunto. isso. Eles resolvem. Não, então, eu acho Isso não é sério isso editora. pro autor, pra ele pensar o seguinte, no momento que você faz um livro com alguém, é quase um casamento também, entendeu? Com relação Não, todo àquela mundo gestação sabe lá. disso. Isso aí eu- Então existe esse são os- comprometimento, entendeu? Aqui, Porque o patrimônio- hoje a pessoa pode estar a O favor de patrimônio tudo, amanhã intelectual não. da pessoa que tem em jogo. E esse que é o problema. Por isso que é sério a cada um avaliar seriamente no momento que vai escolher uma parte. Não, agora a coisa mais séria não é isso, não. A coisa mais séria é o seguinte: o ideal é a pessoa se responsabilizar pela obra inteira, ela mesma, e ver como é que é. Eu acho que é ideal. Agora, hoje, eles estão fazendo todas essas antologias só para mostrar serviço. Porque é publicar ou perecer. Isso está errado. Então é um processo de... Acabou a Botar um qualidade, nome, né? a quantidade foi colocada na frente da qualificação do processo científico. Agora, não sou eu que estou falando isso, a Não, turma eu vi, da é academia, está todo mundo Tá, eles já estão vendo isso. Ovaldo, já, né? posso esclarecer só, assim, que o que eu gostaria de saber mesmo é assim, a repercussão multidimensional disso, das consequências que envolvem Sempre os dois, ajuda. e de sempre autorrevezamento. ajuda. Toda como que vai publicação, ser se ela é também? positiva, sempre vai ajudar você. Se tiver mais gente, ajuda mais ainda. Então, aí, em termos de autorrevezamento, como vai ser em dois, o processo é mais diluído, né? Tudo é positivo. Vale a pena. Agora, o processo é objetivo. O que fizeram? Agora, ó. Às vezes, uma antologia pode ser a mega GESCOM de um grupo. Por que não? Nossa. E eu tenho um exemplo para dar para vocês. A Constituição Americana. Sovaldo, Constituição Americana. então, A mega GESCOM de grupo. eu Até queria- hoje ainda tem valor ainda. Então, eu queria, se eu pudesse comentar um pouco mais sobre essa questão de curso intermissivo, coincidência de temas de escrita de livro. Se tem alguma coisa mais, uma relação Tem, óbvia, mas no nosso direta, caso aqui hoje como é que é tem isso? tanta coisa para fazer que isso, por enquanto, ainda não existe, não. Tem tanto assunto para ser pesquisado que o negócio, nós ainda não damos conta de tudo. Não, mas em Então, relação... todo mundo que for fazer muita antologia aqui, está empurrando com a barriga e é a lei do menor esforço. No caso, a minha dúvida é em relação ao contrário, assim, tem 3 pessoas ou 2 pessoas que pesquisam o mesmo tema, ou a mesma especialidade, ou a mesma problemática, enfim, ou o mesmo atributo. Isso tem algum significado em termos de curso intermissivo ou não necessariamente? Não, isso tem significado em relação à assistência. Que isso aí tem um nome, que hoje tem um nome da ciência para essas coisas. É o processo do modelo da repercussão. Então, existe isso tudo. Lá no livro daquele Simonton, ele está explicando isso tudo da ciência. Como é que uma ideia aparece ao mesmo tempo. É o caso que eu estava falando aqui recentemente, sobre o Wallace e o Darwin. E no caso de curso, de serem intermissivistas, se teria algum significado específico de... Não, para nós hoje, atualmente, tudo é inspiração das pessoas. Agora, o que eu vejo que funciona ainda demais negativamente é a lei do menor esforço. Tem certos assuntos que são fáceis de desenvolver, então se deixar, todo mundo quer pegar aquilo. Que é uma perda de tempo, tem que pegar uma coisa mais séria. Tem outros que são já rebarbativos, né, repetitivos, tem demais. Né? Bobagem falar nisso. E tem coisa que às vezes está na moda. Aí é o que chama instant book, que é um erro. Fazer o livro por fazer o livro, para vender ou qualquer coisa. Mas quer dizer, a tendência então aqui nossa, na CCCI, é que haja realmente uma diversificação ampla da temática? Cada vez mais, porque tem muita coisa para ser estudada. Através dos verbetes da enciclopédia, com o passar do tempo, todo mundo aí vai ver isso. Já pensou, se nós chegarmos, atualmente eu já devo ter uns 100 verbetes lá para pesquisar, da turma. O dia que eu tiver 200, nós vamos ter muitos temas para ser pesquisado. Agora, eu quero colocar na enciclopédia pelo menos 2.000 temas. Agora, em relação a essa colocação sua de possibilidade de obra-prima em grupo, existe essa possibilidade aqui na CCCI? Sempre é possível, por que não? Sempre é possível. Tem antologia que nós estamos querendo fazer aí. Por exemplo, os maxi-dissidentes.
que vieram para a conscienciologia, isso aí é uma ontologia boa. Essa aí, se a turma fizer, eu mesmo vou entrar nisso. Agora, eu queria entender um pouco, porque eu entendo que ontologia não necessariamente significa... pode ser uma pessoa escrever um capítulo, a outra escrever outro tema dentro daquela mesma... Ontologia tem tudo quanto é tipo. Tudo Então, isso é mas ontologia. no caso de duas pessoas escreverem um tratado, isso seria, Isso é você considera coautoria, ontologia? isso é Coautoria, né? Coautoria, eles E no- gostam de usar mais o termo Então, coautoria. mas essa questão da megagestão grupal, a questão da coautoria está inserida também, né? Não necessariamente ontologia. Coautoria, se tem 2 ou 3 ou 20 autores, tudo é coautoria. Como que a gente vai avaliar, professor? O senhor falou da Constituição Americana. A Bíblia não seria uma mega antologia humana também? Até um certo ponto, mas a Bíblia tem muita coisa fajuta dentro dela. A Constituição Americana não é taxativa. Todo mundo sabe, a Bíblia, muita coisa fajuta. É um livro até pornográfico, tem uma opção de coisa errada. Mas não deixa de ser Agora, uma aqui eles antologia. juntaram aquilo que havia, mas é uma antologia até um certo ponto. Porque tem o livro disso, o livro daquilo. Né? É o Apocalipse, o livro de Ruth, o livro não sei o quê. Tudo é antologia. Quando o senhor falou da ideia de criar um tratado de holofilosofia, isso seria uma antologia também? Pode ser. A ideia seria essa? Pode ser. Porque seria trazer várias vertentes da filosofia humana. Pode ser. Valdo, vou dar um exemplo. O Neonatos, né? O pessoal lá da Evolucim decidiu que vai tomar conta do Neonatos, Eu vai dei as desenvolver. dicas todas como é que eles deviam fazer o livro. Isso. Vai ser um tratado, não é isso? A Vai. ideia, pelo menos, é que seja isso. E feito por vários autores. Isso é É um coautoria. tratado a várias mãos. Isso. Pode significar para aquele grupo todo, para todas as pessoas que participarem, a mega GESCOM daquele grupo, não pode? Pode ser. Mas assim, isso não é processo de antologia exatamente, né? É antologia do mesmo jeito. É uma antologia. E outra coisa, vai ter que ter uma pessoa que vai ser organizador. Já Ele tem. é o testa de ferro. Já Pois tem. é. Pode falar, Thaís. Professor, na página 57, na Codigologia, você coloca o código da mega fraternidade. Sim. Não sei se já foi falado sobre isso, mas o que eu gente queria já perguntar falou. é o Sim. seguinte. Qual que seria o pilar básico desse código? O pilar básico Pilar da mega básico. fraternidade é você entender o próximo. Isso é a base de tudo. Entender quer dizer a intercompreensão. Se você entende, você praticamente vive a vida do outro. Você sabe o que tem. Sua reação vai ser muito positiva. Isso é que é a base da humanidade, da fraternidade. São Paulo, na frase enfática, Sim. você fala as grandes oportunidades de ajudar. Você pode caracterizar esse grandes? O que você quis dizer com esses grandes? Por exemplo, quem veio para fora, você acha que tem uma pequena ou grande oportunidade de ajudar? Acho que aqui tudo é grande. Em que local que tem uma oportunidade tão grande de ajudar os outros que é aqui? Você acha que o Jânio ia deixar a Amazônia com a família e viria para cá se ele não visse que o negócio pode ajudar os outros? Isso é muito sério. Obrigada. Grande oportunidade. Continuando aí na frase enfática, tem assim, o final dela está falando assim, ó, é por meio de extrapolacionismos, já por si assistenciais. Sim. Eu queria ver... A pessoa está recebendo assistência, ela tem que dar assistência. Então, aí, o extrapolacionismo... Ela está recebendo uma para-assistência. Então, ela tem que dar uma física. Não existe assistência. extrapolacionismo sem um conteúdo assistencial. Extrapolacionismo nós chamamos, é uma coisa de assistência. Assistir para a pessoa evoluir com o parapsiquismo. Ela expandiu o parapsiquismo dela. Tá, Isso é aí que já por si já é É assistência. tanto que eu chamo extrapolacionismo, às vezes, parapsíquico, energético. É aí que é por si É que é assistência. assistencial. Entendeu? É o negócio do conteúdo do parafenômeno.
Mas aí não é a oportunidade de você ajudar, é a oportunidade que você foi ajudar. Não, mas toda ajuda é interassistencial. O que é o... Aqui, oportunidade para outra. Interassistenciologia. Quer dizer, eu ajudo você porque você também está me ajudando, eu sei disso. Escuta, há um monte de gente que pensa que está ajudando os outros. Ele está sendo mais ajudado que todo mundo. No meu caso. Outra coisa, sem lavagem de dinheiro, tá? Isso tudo a gente tem que ponderar, no caso. Vale a pena. Quem é que está com o micrófono? É você. Pode falar um pouco mais sobre o que disse aqui em Foz do Iguaçu ser a maior oportunidade para ajudar? Escuta, nosso processo nessa vida é fazer o quê? Você tem uma ideia, não tem? O negócio é evoluir. Evoluir. Não é? Qual o tipo de evolução mais assim adequada nesse contexto evolutivo, nesse momento evolutivo para a gente? Seria escrever, por exemplo, um livro, que é a Mega Gescom, a obra-prima da pessoa. Você quer? Aqui nós temos tudo para isso. Que lugar que é que tem mais que isso? É em Portugal? É na Aracê? É na Argentina? É em Barcelona? É em New York? É na Califórnia? Lá em Los Angeles? É na China? Por enquanto é aqui. Pode ser que amanhã vai ser em outro lugar. Amanhã pode ser em Aracê. Pode ser lá em Trás-os-Montes. Alentejo. Alentejo. É o Alentejo, tá certo? Pode ser lá. Mas Trás-os-Montes. Por causa da estação, então, dos tratados, do holociclo, do mega laboratório de sedimento tem holoteca, tem holociclo, tem tudo. O que você falta? Outra coisa, nós estamos cheios de técnicos agora. Você vai falar em latim, tem o Jânio. Você vai falar em processo de redação, tem lá o Antônio. Você vai contar com o processo de direito, alguma coisa mais séria, tem esse Ajuque, olha o Sérgio aí, ó. E por aí vai. Você vai estudar um processo de enumeração, tem a nossa amiga fora de série, tem a outra que faz pesquisa do processo da internet, que é uma fera. E assim vai, olha, cada um aqui, ó, cada um tem o seu, ó. Agora, tem o outro também que é bom de briga, que sou eu. Está entendendo? Briga das ideias. Nós estamos aí para isso. Eu ajudo na briga das ideias, que é o sinergista. Vale. Eu aqui quero ser o sinergista. Em algumas coisas, às vezes, eu sou. Entende? Agora, veja, nós vamos ter aí, em pouco tempo, um ovo especial. Agora, gente, eu queria falar para vocês isso. Eu falei com o César para ele estudar, para a gente colocar textura em torno do tertuliário amarela. Que aí o povo vai passar de avião, vai ver a distância, tudo, nós já vamos fazer uma propaganda, e eles vão falar assim, olha, fizeram uma mesquita diferente, olha que igreja diferente. Aí todo mundo vai ver o que é, vai querer saber o que é. Nós vamos chamar a atenção, implica os outros. Agora, amarelo é a cor que chama mais atenção. Agora, eu queria que vocês levantassem a mão, quem é que está de acordo em colocar amarelo de textura? Mas amarelo... Vocês sabem o que é textura? Textura é como se fosse uma pele que coloca na obra de alvenaria. Hein? Tudo amarelo. Então fica aquela laranja madura. Laranja, amarelo laranja. O que vocês acham? Quem tiver de acordo, levanta a mão. Vamos ver. Aí. Mais da metade. Tá mais da metade, tá? Acabou. Não. O César gostou da ideia e eles estão estudando. Agora, textura. Vocês sabem o que é textura? Textura é uma pele que coloca na obra de alvenaria. Não é isso? Agora, ela é boa porque ela não suja, né? Porque tem um negócio de reentrância. Tem menos manutenção, não precisa estar mexendo nela. E fica. Agora, o que eu desejaria é um amarelado. Amarelo. Para chamar a atenção. Não vem com amarelo ovo, amarelo laranja, amarelo não sei o que, isso é besteira. Amarelo mesmo. É a cor primária clássica. Amarelo.
Agora aí vocês vão chegar assim, vamos lá para o nosso monte de ouro. Não é isso? Professor, nós tivemos Não, aqui esse aí, uma não, ideia. isso aí não é amarelo, isso é verde. Professor, Bobagem. Isso, ó, nós amarela, tivemos aqui- aquele lá da parede é um pouquinho amarelo, é mais do que aquele que está lá na parede. nós tivemos aqui uma ideia, professor. Amarelo, amarelo, amarelado. Hein? Sim, a nossa ideia é amarelo dourado, mesmo dourado. Não, brilhante. dourado não. Amarelo é que chama atenção, dourado não. Amarelo é que chama atenção. Olha, se colocar o amarelo, acabou, ele engoliu a paisagem. Ele aparece mais na frente de qualquer coisa. Já pensou, o povo vai passar de avião e fala assim, o que é aquele negócio amarelo? Aí o cara fala assim, uma laranja que cresceu demais. Não, aí a gente coloca escrito. Eles estão fazendo aí uma produção, apareceu um laranjão enorme. Vale, não, aí a gente coloca na cúpula debatódromo. Aí que todo mundo vai Não, aparecer. isso vai ter a placa na entrada. Você pode deixar que nós vamos chegar lá. Não sei se vai ser debatório, nós estamos estudando. Né? Ah, agora que eu estou gostando Pode do ser nome, debatório. Não, esse ainda está fraco. Mais amarelo ainda. Mas é por aí. Aquele ali já é amarelo, tá vendo? Não, gema de ovo é rosa. Que isso? Ali é a rosa lá, ó, que mais gema. Não, a gente... Mas olha, quer dizer que vocês aprovaram. Antônio, você aprovou? Ô Sérgio, você aprovou? Então tá acabado. Vamos fazer o negócio. Agora, ó, Osvaldo não levantou a mão, que hein? vai fixar a ideia, vai, porque todo mundo vai querer saber o que é aquilo. Aí a gente vai falar, não, o processo ali é um local de debate diário. Fala assim, mas fizeram lugar... você há de ver, você não vê um barulhada, de vez em quando sai fogo lá dentro. Já que eles já criaram folclore a nosso respeito, nós vamos fazer um folclore maior agora e dar uma boa banana, né? Para o processo folclórico. Ah, da banana do armário. Hein? É o color das bananas do armário, Valdo. Sim, a cor da Oh, as Ivanilda. bananas não são super amarelas? As bananas, mostra as bananas, o amarelo da banana. É amarelo claro, é bem claro. Pega aí, Cris. Tem aí umas Bem, bananas, pra mostra chamar aí a cor. atenção. Entende? Agora veja, nesse verde permanente do ano inteiro que nós temos, o amarelo vai aparecer como uma fruta madura. Esse Aqui, aí? Ó, esse, ó, tá quase, mas pode ser mais amarelo ainda. Tá certo? Agora, em vez de banana, vai ser uma laranja, né? Laranja madurinha. Né? Agora, vocês escolham qual a qualidade da laranja. Hein? O quê? Não, aquele ainda não é 100%. Mais claro. É difícil de achar, mas parece que a textura tem muita coisa. Pode ser que na textura eles vão achar. Amarelo vivo. Amarelo Outra coisa, chillón. a cor primária, o amarelo cor primária. Isso, aqui ó, em ciência tem a cor primária do amarelo. É essa cor primária. é feito Esquece 2.000 tipos de nuances. Feito com verde. Não existe isso. De meio tom. Aqueles negócios. Vamos esquecer isso. Só ser amarelo. Agora, ó, vocês vão ver que vai chamar atenção. Isso eu garanto. Pois é, não, amarelo. Agora, o problema é a textura, parece que fica tudo amarelinho. Gente, amarelo e debatódromo. A textura é um troço bom para isso. Eu já estudado. E outra coisa, ela é barata, você sabia, né? Quem Ela é resiste? barata. Dá para fazer, fácil. Agora, tudo vai ficar amarelo. Já pensou as colunas, a cúpula, as paredes, tudo amarelo. Mas por fora. Hein? É por fora o amarelo. É isso que interessa. Não, mas as colunas são por Também, dentro. a coluna também, é tudo, toda a construção amarela. Você não pode fazer uma coisa diferente. Não, a construção de fora. É a pele, a epiderme, dermatologia. A parte externa, as colunas estão dentro, Agora, não ó, fora. eu quis que fizessem certos laboratórios em amarelo, mas a turma aí, do CAEC, antigo, eles não fizeram. Colocaram uma faixa, falaram assim, vai ser burro, besteira, não resolve nada. Tinha que pôr amarelo de todo jeito. Eu já vi essas coisas, gente, de avião em vários lugares, inclusive até no Rio.
Tem lugar que eles fizeram um condomínio, que colocaram as casas amarelas, pronto, todo mundo chamou atenção, vendeu mais depressa. Isso é um fato, tem jeito, é a natureza humana. Agora eu queria perguntar, alguém fez revisão aí do texto, alguma coisa? Está tudo bem? Então, gente, hoje nós temos aqui 13 verbetes para decidir. Pessoal, vamos falar... só um momento de silêncio, vamos ler os verbetes, por favor. Eu quero dizer para vocês que domingo é energosfera pessoal, tá certo? Vamos ler os verbetes, fazer a nossa votação do dia para amanhã. E os recados depois são nesta ordem: Marcelo Pasculin, Natália Mendola e Thaís Lima. Eu vou pedir para vocês não sobrepassar muito, não é, Lima? Não sobrepassar muito o tempo dos recados para não ficar aqui mais tarde de 14h30. Obrigada. Verbetes novos. Antiviolência. Antiviolência. Dia da cobaia. Falaciologia, interesse transpresarial, mega omissão, meio certo, minimorex, pendência, primeira preocupação, reaproximação interconsciencial, recepção pós-dessomática, refinamento formal, vínculo consciencial. Pessoal, gostaria de dar um aviso, uma atualização da Assinvexes. Nós estamos a exatos 2 semanas do lançamento do campus de Invexologia. Então quero convidar aos tertulianos e teletertulianos que compareçam no dia 16 de julho de 2008, no discernimento para o lançamento do campus de Invexologia. Existem algumas novidades, não sei se todos estão sabendo. Nós faremos o lançamento do campus, portanto, do terreno, e também o lançamento da pedra fundamental de 2